Queridos irmãos e irmãs, feliz festa de São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Se diz na obra dos Santos Anjos que a porta de entrada para todo o mundo angélico é o anjo da guarda. Através dele, com nossa relação com ele, a gente começa a relacionar-se com todo o reino angélico. É um reino tão grande e tão vasto, ainda mais variado que este mundo que vemos ao redor de nós, todos os diferentes tipos de criaturas. Só pensar nas criaturas do mar, por exemplo, se diz que a gente conhece somente 10% das criaturas que se movem nas águas nesta terra. Nem conhecemos todos. O mundo angélico tem igual variedade e ainda mais variedade, segundo Santo Tomás de Aquino. Então, como é que podemos adentrar-nos neste mundo desconhecido, começar a relacionar-nos com o mundo angélico? É justamente através daquele anjo que Deus colocou ao nosso lado. Só que poucas vezes, ou quase nunca, se fala de um segundo passo, que eu gosto de dizer. Então, o anjo da guarda é como, sim, a porta para a entrada do mundo angélico, mas tem um passo intermediário, um passo que Deus realmente quer. Não podemos pular este passo. E isto são os 3 arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Poderíamos então formular este ditado assim: o anjo da guarda é a porta da entrada para o relacionamento com estes 3 arcanjos. E eles depois são porta da entrada para com todo o reino angélico. E por isso, especialmente aqueles que estão naquela fase que estão preparando-se para a consagração a todos os anjos, começa por aí, começa por relacionar-se com estes 3 anjos. Deus quis que nos relacionemos especialmente com esses 3, porque de todos os anjos, de todos os bilhões e bilhões, talvez trilhões e trilhões de anjos que existem, Ele quis que soubéssemos o nome destes 3, porque estes 3 têm uma missão específica para cada um de nós e para a Igreja total. A consagração para o anjo da guarda é especialmente para a salvação pessoal, a gente receber os sacramentos melhor junto com o Santo Anjo, a gente crer melhor junto com ele, viver a vida espiritual, a vida de fé junto com ele. Mas a consagração a todos os anjos é direcionado à salvação não somente minha e não especialmente minha, mas de todos os outros. E daí esses 3 anjos que têm uma missão para a salvação de maneira especial são um ponto-chave. Se queremos começar a trabalhar para a salvação dos outros, estar abertos para os anjos, para poder salvar aos outros, tem que começar por esses 3 arcanjos. Não pode ir diretamente da primeira série para a terceira série, tem que passar pela segunda série. Então, que seria o relacionamento com os 3 arcanjos. Só para contar-lhes, isso é uma coisa muito concreta, uma coisa que acontece aqui, agora, no nosso mundo. Por exemplo, tem o São Miguel. Vocês sabem que ele tem vários santuários no mundo inteiro. Por exemplo, no México, eu morei no México antes de chegar aqui. Tem o santuário de São Miguel, em Tlaxcala, onde, vocês sabem, essas práticas abomináveis que aconteciam lá no México, sacrifícios humanos e coisas assim, coisa realmente demoníaca, para dar culto aos demônios, faziam os sacrifícios humanos. E justamente São Miguel baixa para a terra, expulsa todos os demônios daquela região para que a igreja pudesse estabelecer-se
em paz, em conjunto, naturalmente, com a aparição de sua rainha, de Nossa Senhora de Guadalupe. Isto tem durado até agora. No México é a coisa mais fácil do mundo, por assim dizer, evangelizar. Tem uma abertura especial que não se vê em outros lugares, justamente por causa disso. Só que os exorcistas de lá avisam que, desde que se aprovou o aborto, alguns anos atrás, parece que estão voltando esses demônios, infelizmente. Em todo caso, uma intervenção concreta na história como essa nos pode chamar a atenção de que realmente ele está aqui operante na igreja. Tem na Europa, tem uma linha direta de santuários. Se você coloca pontos nesses santuários, forma realmente geometricamente uma linha que parece uma espada apontando para a Terra Santa, o último santuário de São Miguel, na Terra Santa. Primeiro, aqui em cima, bom, para você seria assim, né? Aqui em cima seria Irlanda, onde começa o primeiro, passa 2 por França, Itália e depois chega lá na Terra Santa. Uma espada justamente mostrando como o arcanjo jogou no inferno o inimigo. Eu tive a graça de estar dentro de um desses santuários, que é aquele que é quase ao lado do mosteiro onde morava São Padre Pio. São Padre Pio foi muitas vezes a este santuário, sempre recomendava a seus filhos espirituais que vão, peçam ao arcanjo as graças que precisam. Então, neste santuário, que é o Monte Gargano, aí São Miguel tem uma presença muito especial, muito, eu diria até terrível, né? Está escrito na porta. Este lugar é um lugar terrível, no sentido que suscita admiração muito grande. Porque se sente a presença do arcanjo, se sente um certo peso. É um lugar bem sagrado. Tão sagrado que São Francisco de Assis nem queria entrar, não se sentiu digno de adentrar-se dentro da gruta lá. Mas no momento que eu passei lá, eu estava experimentando uma certa dificuldade, porque na Europa, até o momento na história onde nós estamos vivendo agora, é difícil pregar a verdade, né? Não é bem visto, e muita gente se coloca contra você se você prega todos os dogmas da fé e moral da Igreja Católica. Tudo bem. Então, às vezes, pessoas me repreendiam por dizer certas coisas na confissão, por exemplo, que precisam ser ditas. E então isso, não vou dizer que acabou comigo, mas foi uma certa pressão sobre mim. Então entrei no santuário e o que acontece? Me pedem confessar. Não está confessando ninguém. Eu queria só rezar com São Miguel, mas eu vi que foi a vontade de Deus. Tomei como um chamado do grande arcanjo. Fui confessar. E justamente casos difíceis surgiram lá, né, onde precisa dizer a verdade. E aí São Miguel, eu senti tão forte a sua ajuda, ele dizendo que eu estava fazendo certo. Ele queria que eu continuasse a pregar os dogmas da moral e ajudar as pessoas realmente a converterem-se, a viver como Cristo quer que a gente vive, de fato, segundo está no Catecismo da Igreja Católica. Daí eu espero, né, um homem que estava lá, por exemplo, mais do que mas eu lembro de um agora, que estava falando sobre os anticonceptivos, por exemplo, né? E do jeito que eu falei com ele, eu penso que ele ficou convencido. Eu espero, está nos meus sonhos, que eu tenho alguns filhos espirituais italianos, né, que saíram, que
que nasceram, que puderam ser concebidos por causa dessa confissão. Mas o arcanjo me fortaleceu e nunca esqueci isso. E sempre levo isso. Sempre que alguém fala sobre aquele santuário, eu lembro disso. Como ele me deu um apoio no meu sacerdócio. São Gabriel, a mesma coisa, muito ativo de uma maneira concreta. Pensa no profeta Daniel. E falou para o profeta Daniel quando é que Cristo vai nascer. 669 anos depois viverá o Cristo e será morto o Cristo. Já profetizou a paixão de Cristo para que todos pudessem já estar preparando-se para este evento. E não só, ele até profetizou os últimos tempos. Acredito que estamos nos últimos tempos, por isso é interessante. Ele está falando para nós, quando ele fala para Daniel, capítulo 12 do livro do profeta Daniel. Aqueles dias, Miguel se levantará. E haverá uma batalha, haverá um sofrimento como nunca antes houve. Isto é justamente o momento onde aparece aí o anticristo, como a interpretação Jerônimo, esta linha. Então, é São Miguel que vai matar o anticristo. Justamente São Gabriel quer dizer, se vocês querem ficar fiéis, se não querem sucumbir às mentiras do anticristo, naqueles últimos tempos, onde Nosso Senhor diz, se não foram abreviados aqueles tempos, nem os eleitos seriam salvos. Tão grande vai ser o engano. E então, se vocês querem colocar-se no porto seguro, em um lugar seguro nesses tempos, coloquem-se debaixo da proteção de São Miguel. E por isso devemos consagrar-nos a São Miguel. Antes de tudo, também São Rafael, muito ativo nos dias de hoje. Se alguém que já tem trabalhado com casais, raras são as vezes que eu não encontro alguma influência diabólica contra os casais. E tem um demônio que se chama Asmodeu, que aparece exatamente no livro de Tobias. Ele sempre está tentando separar os casais, como Sara, que ela se casou 7 vezes e ele matava os maridos, sempre à noite do dia em que se casaram, matou 7 vezes. E aí chega Tobias, o que vai acontecer comigo? Então, o grande arcanjo, São Rafael, que simboliza o bom anjo da guarda na nossa vida, ele dá os conselhos, como é que se pode vencer esta luta para não ser morto como os outros, aconselhando a santa pureza, guardar a castidade por 3 dias, rezar junto com a sua esposa, etc. Este demônio, muitíssimo ativo, muitíssimo. Então, como combater? Chamando as pessoas, rezando sobre eles, por exemplo, a bênção nupcial, que se reza no dia do matrimônio, rezando de novo aquela bênção sobre eles e pedindo, enquanto isso, eles chamarem São Rafael, chamem São Rafael. São Rafael, venha ao nosso matrimônio. São Rafael, venha ao nosso matrimônio. São Rafael, ajuda-nos, ajuda a nossa família a permanecer juntos. Quantas vezes o grande arcanjo não chegou de verdade e houve grandes libertações. Isso é muito importante. Qualquer pessoa pode, pelo menos, encorajar isso, né? Nem precisa ser um sacerdote. Toma o casal diante de vocês, diga comigo, São Rafael, vem ajudar-nos. Vai ter uma grande diferença. Esse demônio vai fugir. Isto tudo, né? Esta presença e esta atuação concreta na nossa história tem as suas raízes das coisas que aconteceram na Escritura. E gostaria de chamar a atenção agora à origem dessa presença especial desses 3 arcanjos. Então, a primeira coisa, com São Miguel, vocês têm que pensar naquela luta no céu. Apocalipse 12, os anjos foram criados, todos na graça de Deus, e de repente
tem um momento de decisão. Digamos, segundos no mundo angélico são um pouco diferentes do que segundos no nosso tempo, mas eles também têm um certo tipo de tempo, né? Primeiro momento foram criados, segundo momento chega o momento da decisão. E todos os anjos, no primeiro momento, estavam admirando Lúcifer, como ele é bonito, como ele é inteligente, poderoso, lá em cima, lá em frente do Altíssimo. E de um momento para outro, você vê aquele anjo tão grande que você olhava com admiração, que olhava para que ele te iluminava. Agora, de um só segundo, para o mais profundo do abismo, assim. Nossos anjos estavam lá, viram isso e nunca se esqueceram deste dia. Foi um acontecimento tremendo. Nunca se esqueceram disso. E São Miguel, quando ele viu que aquilo que estava acontecendo, né? Alguém levantando-se contra o infinito, contra o Altíssimo, então ele lançou outro grito. Primeiro grito de Lúcifer, como se diz em Isaías 14:14. Eu subirei até o mais alto das estrelas, e lá estabelecerei o meu trono, serei igual ao Altíssimo. E São Miguel nem precisa pensar largo tempo, logo diz, quem é como Deus? Ninguém é como Deus. E assim, a primeira característica de alguém na obra dos Santos Anjos é a fidelidade. Exatamente isso. Fidelidade a Deus não importa o quê. Mesmo se todo mundo estiver contra você, você está do lado de Deus, do lado da vontade de Deus. E, embora São Miguel, vocês sabem que é do 8º coro, né? Lúcifer do 1º coro, depois 2º, 3º, 4º, 5º, até o 8º coro, onde estava São Miguel. O pequeno, é ele que venceu o grande, por causa da sua humildade, por deixar-se guiar, por deixar-se formar pela vontade de Deus. E então, se diz que Deus o colocou como príncipe de todo o exército celestial, como se fosse um anjo maior, por causa daquela humildade que ele mostrou. Mãe Gabriele fala disso. E por isso também se diz na Escritura, ele é um dos primeiros príncipes de São Gabriel. Então, parece que, de alguma maneira, ficou lá com os principados, lá no 5º coro, embora ele era do 8º coro, segundo a natureza. Então, este grande acontecimento da vitória de São Miguel contra Satanás. Isso é a origem da sua vitória que terá agora no final dos tempos também. Quanto a São Gabriel, pense neste anjo. O grande momento dele não foi lá na batalha do céu, como São Miguel, mas foi o momento aqui na terra. Quando chegou o momento de Deus encarnar-se no seio da Santíssima Virgem Maria, momento inédito, momento mais importante de toda a história, o evento que mudou definitivamente toda a história. Então, ele fica extasiado diante de Maria. Ele também nunca se esqueceu, nunca podia esquecer deste momento. Como ele ficou impressionado pela resposta da Santíssima Virgem. Ele se tornou mariano em uma maneira que nem podemos imaginar. Uma maneira que não é possível para um homem tornar-se mariano. Mariano em uma maneira angélica. E ele quer ver esta resposta em cada um dos filhos da igreja. Vocês sabem, a igreja é a esposa de Cristo, diz São Paulo. Maria é a melhor esposa de Cristo, a perfeita esposa de Cristo. Por isso, São Gabriel quer ver nos lábios de cada cristão exatamente esta mesma resposta. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade.
segundo a tua palavra. E daí, isso é como dar um cheque em branco para Deus, né? Aqui está todos os meus recursos, Senhor, tu escreva o que quiser aí. Essa deve ser nossa resposta, se queremos ser marianos de verdade. E São Rafael, aqui temos São Gabriel, Ave Maria, gratia plena, o anjo em cima aqui. Deste lado temos embaixo São Rafael Arcanjo. E ele tem o coração imaculado de Maria, que está sendo atravessado por uma espada. Vocês sabem das 7 dores de Maria. Então, este grande arcanjo é o anjo do amor. Justamente como lhes disse, ele quer proteger o santo sacramento do matrimônio, justamente porque é um sinal do matrimônio entre Deus e a sua pobre criatura. Entre Deus e a nossa alma. E então, essa espada, a primeira espada de dor da Santíssima Virgem, não sei se vocês sabem o que mas podemos dizer, tem aqueles da Escritura, né? aqueles dores da Escritura, mas eu falo de dores atuais. Então, o primeiro dor da Santíssima Virgem, a meu ver, é a infidelidade dos sacerdotes, a infidelidade dos consagrados. É uma espada que faz a Santíssima Virgem realmente sofrer tremendamente. Por isso, o Filho de Deus, em Fátima, até pediu que a gente faça, finalmente, reparação, expiação, para compensar estes grandes dores de Maria. Então, este grande arcanjo também serve para afastar os demônios contra a vocação religiosa e sacerdotal. Reza São Rafael para que o amor do teu sacerdote, por exemplo, do teu pároco, que seja sempre aquele primeiro amor, que nunca perca o seu primeiro amor. Finalmente, para terminar, temos uma linha da primeira carta aos Tessalonicenses. São Paulo diz: ao som da trombeta e à voz do arcanjo, todos vão ressuscitar de novo e serão chamados diante do Senhor para o último juízo. E então, por isso, temos que reconhecer a hora em que estamos e realmente colocar-nos debaixo da proteção desses 3 grandes arcanjos para poder subsistir aquele dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.